Vamos tratar, dando continuidade àquilo que estamos tratando, da parte fundamental do conhecimento sobre a Virgem Maria, que são os dogmas de fé. E, bom, agora entrando já definitivamente dentro do mesmo mariano, né? Nós vamos ter essa aula de hoje sobre esses dois próximos dogmas, os dois que nos faltam analisar, observar, e depois teremos mais dois encontros. Aí nesses dois encontros nós vamos tratar de outros assuntos também que dizem respeito principalmente à devoção à Virgem Maria, um pouco dessa história, dessas devoções principais e também das aparições, pelo menos para nós mais relevantes, as aparições mais relevantes da Virgem Mãe de Deus. Então, hoje nós vamos procurar ser bastante sucintos. Os dois dogmas que nós tratamos nas duas últimas aulas, o primeiro é o da maternidade divina, que é o fundamento de tudo. Então, tudo começa ali, digamos assim. O segundo foi o da virgindade perpétua. E nós gastamos um pouco mais de tempo justamente porque tem coisas ali que precisam ficar bem claras. Porque senão vira uma coisa para nós difícil de entender. E se é difícil de entender, é difícil de explicar. E um dos grandes objetivos de nós estarmos aqui é que nós queremos entender para saber também explicar. Nós queremos entender mais sobre a Virgem Maria, não somente para nós, mas também para os outros, para poder testemunhar o nosso amor por Nossa Senhora para as outras pessoas. Então, hoje vamos iniciar com este, que é o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é algo mais do nosso cotidiano, lidar com esse dogma e a devoção desse dogma. A própria invocação que fizemos, Maria concebida sem pecado, tem tudo a ver com esse dogma e nós veremos, quando nós tratarmos de duas grandes aparições. Nós vamos ver brevemente, né? Mas vamos ver as aparições de Nossa Senhora em Lourdes e em Paris, duas cidades da França, onde Nossa Senhora apareceu, e essas duas aparições estão profundamente conectadas com o dogma da Imaculada Conceição. Então, quando entendemos bem desse dogma, vai ficar ainda mais fácil para nós acolhermos e entendermos mais sobre essa aparição mariana, essas aparições marianas, melhor dizendo. A santidade absoluta de Maria, ou seja, Maria é totalmente santa. A santidade da Virgem Santíssima, que é uma consequência, em primeiro lugar, da escolha de Deus por ela, em segundo lugar, de tudo aquilo que ela torna-se no plano divino. Lembrando que santidade, em primeiro lugar, significa uma total pureza de alma. E segundo, justamente porque torna possível, segundo, um amor extraordinário, sobrenatural para com Deus. Então, aqui está o núcleo, podemos dizer, da santidade. Então, Nossa Senhora é tudo isso, mas essa santidade, essa pureza interior, essa pureza da sua alma, não estaria completa se Nossa Senhora tivesse sido tocada pelo pecado original, se ela também tivesse padecido da mancha do pecado, se ela também tivesse sido colocada, tivesse deixada nas mãos do mal, mesmo que por um breve instante, ainda assim sua alma teria sido por um instante escrava do pecado. Então, essa pureza total, essa santidade total já não poderia se ter em Maria. Assim sendo, era necessário, e vamos ver, é necessário que ela desde sempre seja toda ela de Deus. Santidade, e a santidade aqui plena e total em Maria Santíssima, tem dois aspectos inseparáveis. Primeiro, o aspecto negativo. Como vimos, o aspecto negativo, que é a preservação de todo e qualquer pecado. E depois tem um aspecto positivo, que é o ser cumulada, é a plenitude da graça de Deus. Então, os dois elementos inseparáveis.
Não bastaria que ela nunca tivesse tido contato com o pecado, se ela não fosse toda ela tomada pela graça de Deus. E também não serviria para essa santidade total ela ter toda a graça de Deus agora, mas já ter sido escrava do pecado no passado, em algum momento, mesmo que sem nenhum pecado pessoal. Então, esses dois elementos são fundamentais para que se haja, então, a santidade de Maria. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora é o elemento que traz essa santidade completa, que permite essa santidade completa, porque é justamente a realidade que torna Maria, em primeiro lugar, imune, ou seja, completamente extraída do poder do pecado e, ao mesmo tempo, completamente aberta, completamente disponível para a graça de Deus. Quando falamos de disponibilidade à graça, nós estamos falando aqui de uma disponibilidade moral. Significa, não é como nós, quando eu realmente estou disposto, uma vida nova, mudança de vida, transformação, agora acabou, não quero mais saber do pecado, eu quero ser só de Deus, e eu quero a graça de Deus, e eu peço a graça de Deus, e eu anseio a graça de Deus, e a minha vontade é a graça de Deus. Isso, muito bem. É só que isso é uma disponibilidade, é uma disposição da minha alma, mas é uma disponibilidade moral. Eu estou escolhendo aquilo. É uma escolha que eu fiz, pela graça, não pelo pecado. Nossa Senhora, essa disponibilidade à graça é antecedente à própria capacidade de escolha. Ou seja, desde sempre, desde o primeiro instante de sua concepção, desde o primeiro momento da sua existência, uma disponibilidade total à graça de Deus. E isso em virtude, principalmente, do fato de não haver mais, não haver nela o pecado. Justamente porque não há o pecado, uma disponibilidade total, absoluta, segundo a natureza humana, a vontade de Deus. O que é a doutrina da Imaculada Conceição? É a doutrina que afirma a total preservação de toda mancha de pecado na Virgem Maria, desde o primeiro instante da sua concepção. Então, desde o primeiro instante da concepção de Maria no ventre de sua mãe, ela isenta de qualquer mancha do pecado original. Então, rapidamente, o pecado original é aquilo que marcou e marca todo ser humano que nasce sobre essa terra, que é concebido sobre essa terra. É consequência do pecado original de Adão e Eva. Quando falamos de pecado original, nós estamos falando de, primeiro, a primeira coisa nós temos que falar do pecado original originante, que é o pecado original de Adão e Eva, a mancha que eles contraem. Depois tem o pecado original originado, que é aquilo que nos marca quando nós somos concebidos no ventre de nossas mães, que marca a nossa alma com a mancha do pecado. Portanto, marcados, manchados pelo pecado. Por quê? Porque filhos, todos nós, de Adão e Eva. Porque descendentes desse casal que abriu as portas para que o pecado entrasse na humanidade. Então, quando falamos do pecado original, estamos nos referindo a isso. Esta mancha que é passada, que é dada à humanidade desde sempre, desde o pecado de Adão e Eva. Todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus, vai dizer São Paulo, justamente. Todos pecaram, todos estão manchados com o pecado original. Muito bem. A doutrina da Imaculada Conceição. A Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, foi isenta. Então, ela não foi manchada pelo pecado original. Vamos ver melhor como se dá isso. Mas esse é o fundamento. Entender o que é o pecado original, entender que nós tínhamos essa mancha e ela nos foi tirada no batismo. É essa mancha que é lavada no batismo. Então, tínhamos e não temos mais.
mas nós não temos porque fomos lavados no batismo. Nossa Senhora nunca teve. Não houve um instante em que ela teve e depois passou a não ter. Nunca houve em Maria a mancha do pecado original. Esse é o dogma, essa é a verdade de fé que nós estamos analisando. Desde os primeiros séculos, os primeiros autores, fundamentalmente eles trabalhavam em relação a Maria, o mistério da Virgem Maria, a linha de reflexão que muito se fazia era um paralelismo. Eva e Maria. Eva e Maria. Aquilo que havia em Eva, aquilo que foi o caminho de Eva, paralelamente o caminho de Maria, a vida de Maria, a pessoa de Maria Santíssima. Porém, não como repetição, mas como transformação. Aquilo que em Eva foi a causa do pecado, em Maria é a causa da graça, a causa da redenção. Então, esse paralelo é sempre muito feito. Só para dar um simples exemplo, né? São Jerônimo, um biblista, grande biblista, que traduziu os textos do hebraico e do grego da Bíblia, todos para o latim, e aí nasceu a Bíblia que nós chamamos de Vulgata. A Vulgata é essa tradução para o latim. Então, até ele, a Bíblia que se tinha era os textos em hebraico e grego. Quem falava grego, ok. Quem falava hebraico, quase ninguém. Então, o acesso era muito pequeno. São Jerônimo, ele traduz para o latim a língua vulgar, a língua de todos, que todos conseguiam falar e entender. Então, por isso, a tradução de São Jerônimo é chamada de Vulgata. Até hoje, a Bíblia traduzida, a tradução oficial em latim, é chamada de Vulgata. São Jerônimo, ele tinha, fazendo esse paralelismo, esse paralelo entre Eva e Maria, ele dizia, inclusive, da saudação angélica. A saudação do anjo à Virgem Maria, na tradução da Vulgata, está Ave Maria. Ave Maria. São Jerônimo dizia, porque o anjo a saúda com ave. A saúda com ave não funciona. Vamos ver esse aqui. Vou testar embaixo para não passar vergonha. Pronto. A saúda com ave, que na verdade é Eva. Então, na visão de São Jerônimo, quando o anjo a saúda, já está trazendo à tona a característica de Maria, Maria que é essa nova Eva, que vem para refazer o que Eva havia desfeito. Claro, não vamos entrar nos particulares do texto original, nada disso, mas o que é isso? Como que se chama isso? Isso é uma interpretação, que basicamente é uma interpretação focada na alegoria. Então você pega características de um personagem, de uma história, e começa a ver que tem muito a ver com esse sujeito aqui. Então, o que esse aqui viveu é o que esse está vivendo. Então, vai fazendo uma interpretação alegórica dentro daquilo que é o contexto geral. O paralelismo que se fazia, então, na época era principalmente esse. Eva e Maria. O que Eva destruiu, Maria transforma. Maria renova pelo seu ser imaculada, principalmente. Alguns autores, brevemente para a gente passar. Santo Agostinho. Santo Agostinho, a ele nós devemos principalmente a doutrina do pecado original. Então, ele que formula de forma muito coesa o que é o pecado original. E, consequentemente, da universalidade do pecado original. Significa que todos os seres humanos nascidos de Adão e Eva, todos esses que nascem segundo a carne, filhos de um homem e de uma mulher, todos estes são marcados pelo pecado original. O que isso traz à tona? Consequentemente, não há espaço. Santo Agostinho não desce a esse pormenor. Mas não há espaço aqui para pensar na Imaculada Conceição. E aqui eu quero trazer justamente o ponto de dificuldade dos séculos. A Imaculada Conceição, portanto, se pensássemos na Imaculada Conceição, seja a Virgem Maria,
desde o primeiro instante ela não teve o pecado original, significa que ela não foi tocada pelo pecado. Se ela não tinha pecado, então ela não foi redimida. Então ela não é redimida pelo Cristo. Só que aí tem um problema. Porque a redenção também é universal. Justamente porque o pecado original é universal, a culpa é universal, a redenção é universal. O único capaz de redimir é Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens, o único redentor da humanidade. Todos são redimidos em Cristo. Como eu posso dizer que Nossa Senhora foi isenta? Ela foi retirada desta redenção. Então ela se torna o quê? Ela se torna uma outra humanidade, diferente das demais, diferente da demais humanidade. Então, temos um problema. E aí esse problema praticamente vai se arrastar durante séculos e séculos a fio, a dificuldade de entender a Imaculada Conceição a partir desse ponto fundamental. E aí criam-se praticamente duas grandes tendências. A tendência negativa e a positiva. A tendência negativa é os autores, os doutores da igreja, principalmente, que tendem a negar a Imaculada Conceição. A Virgem Maria Imaculada está na vida da igreja desde muito cedo. O culto é a concepção imaculada de Maria. Nossa Senhora que nunca teve o pecado. Só que como conciliar isso com a revelação bíblica? Como conciliar isso com a redenção em Jesus Cristo? E aí, bom, da tendência negativa, nós temos alguns autores, o mais importante deles, que é o que nós mais conhecemos dessa lista, é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, justamente por causa da sua defesa ferrenha, da sua defesa correta, claro, do único mediador que é Cristo, mediador da salvação para todos, toda a humanidade redimida em Cristo, sem exceção, por causa da inconciliabilidade da única mediação em Cristo com a Virgem Maria sem pecado para Santo Tomás de Aquino, então ele é contrário a essa possibilidade, contrário a esse dogma. Para nós hoje é um dogma, naquele momento era uma especulação. Bom, quer dizer, aí abre um parênteses brevemente, mas então Santo Tomás de Aquino era contra a Imaculada Conceição, mas como assim? Como ele pode estar errado? Simples, errando. Santo Tomás de Aquino nunca foi Deus. Santo Tomás de Aquino foi o maior de todos os teólogos, mas mesmo o maior de todos os teólogos tem todo o direito de ser impreciso em alguma coisa. Santo Tomás de Aquino não era contra a Imaculada Conceição porque ele não gostasse de Nossa Senhora, ou ele não gostasse da ideia, mas é porque ele era apaixonado por Cristo. Cristo, o único mediador, e não consigo encaixar as duas coisas. Então, ótimo, então não dá para ser. E aí, cria-se ao redor de Tomás de Aquino, principalmente por parte dos dominicanos, a ordem dos dominicanos era a ordem que pertencia a Santo Tomás de Aquino. Principalmente ao redor dos dominicanos, cria-se justamente essa tendência negativa de não concordar com a possibilidade da Imaculada Conceição. Em contrapartida, tempos depois, virá principalmente o grande defensor da corrente positiva, que é o beato Duns Scoto. E eu vou escrever o nome dele, porque é um nome esquisito, com todo respeito ao beato, mas para nós é, Então, Duns Scoto. Ele desenvolve, o primeiro mérito que ele tem é o de desenvolver a ideia da redenção mais perfeita. A redenção mais perfeita é a redenção preventiva. A redenção preventiva mais perfeita do que a redenção corretiva. E, basicamente, vamos pegar para entendermos o que ele quer dizer, qual que é a ideia que está aqui de fundo.
Um homem foi condenado à prisão porque ele roubou. Não, ele foi condenado à prisão porque ele está devendo um outro homem, como no Evangelho. Se você está me devendo, eu mando você ser preso, você fica lá preso, até você pagar. Então o homem foi condenado a ser preso porque ele está devendo aquele homem e ele não tem com o que pagar. Existem duas formas dele ser redimido. Redimido significa tirar o débito, extrair o débito. Ele tem duas formas de ser redimido. Primeira, ele é preso, ele é colocado na cadeia, e aí no dia seguinte, mesmo que seja no dia seguinte, vou eu lá, com o dinheiro e pago. O homem a quem ele deve, dou a ele o montante, ele fala para o juiz que está paga a dívida, e o juiz manda soltar aquele homem. Ele foi redimido. Ele tinha uma culpa, ele tinha um débito, o débito foi saldado, mas primeiro ele foi preso. A segunda forma ele vai ser preso, eu apareço com dinheiro antes dele ser preso, antes dele ser colocado. Ele foi condenado, ele está condenado, mas ele não foi colocado na cadeia. Mas eu chego então com dinheiro, pago no seu lugar, e o juiz constata que a dívida foi sanada, então determina que ele não seja mais preso. Ele foi condenado, mas por causa de mim, que paguei seu débito, ele foi redimido. Qual das duas é mais perfeita? A segunda. Porque a segunda o redime antes mesmo que ele seja colocado na prisão. Então a ideia de Duns Scotus a Virgem Maria passou por isso, por essa redenção mais perfeita. A redenção de Cristo é perfeita para todos, mas a da Virgem Maria, no caso da Virgem Maria, ela foi redimida de forma ainda mais perfeita. Ela foi redimida pelo Cristo antes de contrair o pecado. Então ela, se não fosse a redenção em Cristo, ela nasceria no pecado. Mas por causa da redenção em Cristo, dada a ela por antecipação, pela divina providência, então ela está redimida. Redimida porque ela também necessitaria de redenção. Ela também seria culpada, se não fosse essa operação divina. Mas ela é redimida de forma mais perfeita. Então, primeiro, a redenção preventiva, que antevê a condenação em si. E justamente, a Nossa Senhora, se ela não tivesse sido redimida, ela teria nascido culpada como qualquer outro. Significa que não é uma hipótese. A redenção preventiva não é um desacreditar a ordem da redenção. Não é um eliminar a redenção. O homem vai ser preso, vai ser jogado na prisão, porque ele não pagou. Se eu não tivesse chegado e pago antes, ele teria sido preso. Esse processo aqui não é uma brincadeira, não é um faz de conta, e vai acontecer com ele. Mas, de fato, não aconteceu simplesmente pelo fato de que foi paga a dívida antes que ele fosse lançado na prisão. Assim sendo, a Virgem Maria não só foi santificada desde o primeiro instante da sua concepção em atenção ao Redentor, que é Cristo, mas pelos méritos do Redentor. Ou seja, não somente porque ela seria a mãe de Jesus. Então, entendamos bem, por que de tudo isso acontecer? Porque Nossa Senhora seria a mãe do Cristo. Ela daria à luz o Redentor. Muito bem. Mas não é, entenda, não é eu vou usar essa expressão que é feia, mas só para ficar bem evidente. Não é um tapetão. Não é, então, já que você vai ser a mãe do Redentor, eu vou fingir que não tem pecado em você. Eu vou te dar aqui essa graça especial para você. E pronto, fica aqui entre nós. Não é uma coisa assim. Ela recebeu este privilégio de ser concebida sem pecado, porque seria a mãe do Redentor, mas também em vista dos méritos dele. A mesma salvação que foi operada por Cristo em nosso favor na cruz, também foi operada por Cristo na cruz em favor dela.
A questão é que ela recebe o fruto da cruz, ela recebe a graça da redenção preventivamente. Nós fomos colocados na prisão porque devíamos. Ela não. Nós estávamos na prisão, nossa dívida foi paga e nós saímos. A dívida dela foi paga antes mesmo que ela fosse colocada lá. Mas como filha de Adão e Eva, ela também precisava ser redimida, ainda que nunca o pecado a tivesse tocado. Certo? É um lá e cá, vai e volta, que precisa, né? Mas a imagem ajuda um pouco a entender melhor. Frente às dores de Maria, não posso dizer que as dores de Maria é uma forma de pagamento também? Uma forma de redenção? Você fala quais? No sentido de ela também sofreu. Não posso dizer que esse sofrimento dela também não foi uma forma de redenção, de pagamento, não pelos pecados dela, porque ela não tinha, mas alguma forma de pela salvação. Isso. Bom, aí, sobre os sofrimentos de Maria. Então a questão é, se os sofrimentos de Maria sobre essa terra também seria alguma forma de redenção. Redenção dela mesma, de ela contribuir para a própria redenção, assim como nós contribuímos para a nossa salvação. Certo. Aí entra uma outra característica, que é a Virgem Maria como companheira do Redentor, ou corredentora. Nossa Senhora não tinha mancha do pecado original. Então, o sofrimento dela não redunda para ela em expiação de absolutamente nada. E nem para nós. Os nossos sofrimentos não nos redimem. O nosso sofrimento não nos redime, porque nós já fomos redimidos pelo Cristo. O nosso sofrimento nos purifica. Então, o que nos redime? A graça de Deus, pela cruz de Cristo, que na atualidade chega para nós através do sacramento da confissão. Ou seja, a absolvição dos nossos pecados. É o mistério da cruz transformado em sacramento. Ok. Mas o que sobra? Penas. As penas que nós precisaríamos, então, ser delas purificados no purgatório. O nosso sofrimento sobre essa terra nos ajuda a purificar a nós mesmos. Depois, a nossa paciência diante do sofrimento nos redunda em mérito diante de Deus. Esse mérito nós podemos aplicar a outra pessoa. Como, por exemplo, uma senhora muito piedosa, velhinha, no leito de morte, sofrendo demais durante anos. Ela não tem o que sofrer. Ela não tem o que expiar. Ela já é santa. Mas Deus permite que ela sofra. Para quem? Para ela se purificar de quê? De nada. É para ela oferecer como sacrifício por outras pessoas. Ela oferece pela família, ela oferece pelos padres, ela oferece pelo mundo. Só que esse unir ao sacrifício de Cristo do nosso sofrimento é o mérito, fundamentalmente. Nossa Senhora, o seu sacrifício também tem mérito, mas o sacrifício de Maria é unido ao sacrifício de Cristo. Então, quando ela sofre com Cristo no Calvário, por exemplo, não é para ela, é para a redenção da humanidade. O que também significa que é para ela, porque a mesma redenção que está sendo operada ali é para ela. Ela também recebeu o fruto dessa redenção. Mas ela não está ali colaborando para ela também ser redimida. Ela está colaborando com o Redentor, para que a redenção aconteça. Só que é claro, a cooperação de Maria, ela não é uma suplementação da redenção. Não é que se não houvesse Maria, então a redenção estaria incompleta, não daria certo. Não é isso. Mas justamente o Cristo unisse a Virgem e ali o sacrifício de Cristo, qual se une o sacrifício da Virgem, redime a humanidade. O que redime a humanidade? O sacrifício de Cristo. Mas como quis oferecer o seu sacrifício? Unido ao sacrifício da mãe. Certo? Muito bem. Isso. Prosseguindo. Bom, não vamos passar aqui pela história do dogma, ou seja, como que ele vai se desenvolvendo, mas vamos direto para o finalmente. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado no dia 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX. 8 de dezembro
de 1854 foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição.